Boa noite a todos. Vamos saudar os nossos telespectadores da TV Espírita que ligam ou que estão em contacto connosco desde este momento. Bem-vindos. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Vamos cantar uma canção, preparar o ambiente. Página 23.
Envolve-nos na tua paz, Senhor, que as tuas falanges, os trabalhadores do amor e da caridade, estejam connosco, envolvam a nossa Assembleia, nos ajudem a harmonizar as nossas mentes, para estarmos em sintonia com a tua mensagem, que certamente não deixaremos de ouvir e apreender as lições para a nossa vida do dia a dia. Nos abençoa as tarefas de hoje, Senhor. Na página 26. No céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e sempre. Amém. Hoje, como nós tínhamos anunciado, temos um convidado especial, o Dr. Sérgio Tinsen. Já não é a primeira vez que está connosco, já veio algumas vezes. E é sempre com muita alegria e com muita estima que o recebemos na nossa casa, que fazemos questão sempre de dizer que é a casa de quem vem, e quem vem de boa vontade, certamente que sentir-se-á também em casa. E é o caso do Dr. Sérgio Tinsen, que é médico, cardiologista, é licenciado em Física, é professor universitário na Universidade do Rio de Janeiro, é fundador do Centro Reencontro do Rio de Janeiro e participa em trabalhos em vários centros do Rio, do Brasil inteiro. É claro que nós temos um carinho especial, ele nos vai desculpar esta referência, porque tivemos a oportunidade de conhecer o seu pai, Francisco Tinsen, foi presidente há alguns anos da Federação Espírita Brasileira,
E foi, grosso modo, assim, modo leve, tocando no assunto, alguém que também nos marcou, porque tivemos a oportunidade de, no início da nossa adesão ao movimento espírita e à doutrina espírita, foi alguém que connosco falou, conversou e com quem realmente aprendemos a respeitar, um trabalhador muito dedicado ao espiritismo. O Dr. Sérgio está aqui connosco, é bem-vindo e vocês estão cansados de me ouvir e, portanto, eu vou-lhe passar a palavra rapidamente. Sinta-se em casa, Dr. Sérgio, e bem-vindo. Olá, muito boa noite. A altura do microfone é aquela mais próxima possível. E nós queremos, então, agradecer ao nosso irmão Costeira, agradecer a presença de todos vocês e que nós possamos, agora que estamos retornando mais uma vez a Viseu, aproveitarmos esses minutos e fazermos, vamos dizer assim, mais um estudo que diga respeito a todos nós, que nós possamos, com ele, refletir sobre aspectos que sejam úteis e importantes das nossas vidas de uma maneira geral. E o nosso irmão Costeira, como que nos deixou à vontade para fazermos uma escolha, e nós resolvemos abordar, como vocês podem ver no slide título, abordarmos o tema que nós chamamos de transição planetária. E como complemento a ideia, os tempos são chegados. Acredito que esta temática e este título, todos vocês já escutaram alguma coisa, e essa é uma questão que vem sendo ventilada há alguns anos, tanto no Brasil como na Europa como um todo, em Portugal, por certeza também. E talvez valesse a pena que nós dedicássemos alguns minutos para algumas reflexões. Nós poderíamos comentar algumas coisas de modo diferente. Escolhemos algumas coisas simples para que elas sejam, de certo modo, úteis para nós. Nós vamos então passando os slides e buscando desde logo trabalharmos com a questão de nos situarmos. Quando olhamos para cá, nós observamos aqui hierarquia dos mundos segundo o Espiritismo. E nós nos situamos, tendo a Terra e a nossa humanidade uma característica de um mundo de provas e expiações. Mas se nós refletirmos, olhando tudo que existe no universo sem fim, nas muitas moradas da casa de nosso Pai, nós vamos ver que existem os mundos primitivos numa espécie de limite inferior e os mundos puros no seu limite superior, claro, nos referindo à evolução espiritual destas mesmas humanidades e grandes coletivos humanos. Nós nos situamos aqui e temos pela frente, como vocês já podem antever, está lá na obra espírita fundamental, o Livro dos Espíritos, a ideia de mundo de regeneração, como existe depois um mundo ditoso ou feliz até se alcançar a condição de pureza. Reparem que esta é como que uma divisão didática. Não existe apenas a Terra nesta condição. Hoje em dia nós temos, só para imaginarmos a nossa galáxia, que é uma galáxia de tamanho médio, chamada de Via Láctea, nós temos na contagem atual 200 bilhões de estrelas. E a Terra é apenas um planeta, um orbe, um corpo celeste, que é especial para nós porque nos abriga a todos, e que, junto de outros planetas, orbita em torno da nossa estrela, que é o Sol. Mas, além deste nosso Sol, existem 200 bilhões de estrelas ou sóis à semelhança do nosso. E estamos nos referindo a apenas uma
das galáxias do universo. Hoje, no que nós chamamos em astronomia o universo observável, nós temos 70 septilhões de galáxias. Para que tenhamos uma ideia agora um pouco melhor do que nós podemos entender como a criação. E nós estávamos nos referindo à nossa condição de irmãos, de seres humanos que estamos evoluindo no planeta Terra. E estamos há muitos milhares de anos nesta condição ainda de mundo de provas e expiações. Mas se nós analisarmos certos aspectos da vida na Terra, nós vamos perceber que existem como que regiões, países, núcleos, comunidades ou culturas que vivem ainda o cenário lamentável das questões mais primitivas, onde, por exemplo, existem as guerras. Ao mesmo tempo, nós podemos imaginar que temos algumas regiões que já há algum tempo vivem como um prenúncio de uma época melhor, que é a época da regeneração. Mas, em média, a espiritualidade, até bem recentemente, nos trouxe e nos mantinha com a ideia de que o planeta Terra era ou é um mundo de provas e expiações. Mas o nosso destino qual é? É o destino de qualquer humanidade. Fazermos progresso espiritual e nos adiantarmos na direção de um futuro melhor, onde nele todos nós sejamos mais felizes, porque teremos exatamente conquistado as virtudes espirituais que permitiriam que nós alcançássemos uma felicidade especialmente comparável com aquela ainda tão limitada que podemos usufruir nos dias atuais. De tal maneira que, se olhamos assim, podemos perceber uma outra maneira de enxergarmos a ideia do primitivo, a ideia de expiação e provas, regeneração, feliz e mundo puro, só que usando a imagem todas as vezes do próprio planeta Terra. E aqui qual é a ideia? A ideia de muitas transições. Já transicionamos no passado da questão primitiva para a atual, e estamos agora nesta fase em que estaremos nos primórdios da nossa regeneração. E como nós nos detivemos incontáveis milênios na etapa atual, chamada daquele modo, nos esperam também longos outros milênios para percorrermos todo este período chamado de regeneração, onde nós temos as características que temos agora quando do seu início, mas teremos, claro, características muito diferentes quando estivermos como que transicionando novamente, só que agora de uma condição de mundo regenerado para os primórdios da felicidade espiritual. Com isto, o que nós depreendemos? Que do ponto de vista daquilo que o Livro dos Espíritos também nos trouxe a respeito da lei do progresso, como que nos chamando a atenção para um progresso pessoal, individual, quando nós juntamos a nossa perspectiva abrangendo a coletividade como um todo, a nossa humanidade terrestre, nós então também progredimos no sentido coletivo. E esse coletivo, nós podemos também compreender que ele só realiza isto quando individualmente nós todos o fazemos de algum modo. O coletivo é o grande somatório das nossas realidades individuais. Portanto, tudo aquilo que nós fizermos no sentido da nossa evolução, ao mesmo tempo, vamos angariar perspectivas de uma vida melhor mais adiante, mas também estaremos como que auxiliando a todos os nossos companheiros de jornada evolutiva a fazermos o mesmo progresso, tanto quanto eles farão conosco. É uma perspectiva de evolução em família, de evolução em sociedade, de evolução em coletivo, em comunidade, porque é isso que se entende uma
humanidade, uma grande família, humanidade qualquer. Sigamos adiante. O que nós podemos lembrar, observando novamente a figura vista de longe do nosso planeta Terra e uma ideia que é a ideia de Emmanuel, no chamado livro que tem o título Roteiro, que foi publicado há mais ou menos 70 anos, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, aqui a última capa, edição da FEB. De tal maneira que nós vamos lembrando para nós mesmos, somos hoje 22 bilhões de seres humanos. Mas nós só tínhamos ideia, sem a leitura do livro, de que somos hoje, pelas estatísticas, 7 bilhões 188 milhões de encarnados. Mas, ao mesmo tempo, temos praticamente o dobro, por volta de 15 bilhões, para termos na totalidade 22 de desencarnados. E o que nós precisamos lembrar? Todos estão fazendo a evolução. Agora somos nós os encarnados, mas ao mesmo tempo são eles os desencarnados. E nesta interação natural de como a vida se dá no nosso mundo e na nossa realidade, todos estamos entrelaçados, os dois grandes planos de vida na Terra, os desencarnados e nós, de tal maneira que estamos todos empenhados no processo evolutivo. Existem aqueles contingentes no plano dos encarnados e dos desencarnados que estão completamente distantes do ponto de vista de consciência do que está em curso. E a ideia, vocês sabem, se nós não temos instrução, se nós não temos conhecimento, informação e, portanto, consciência sobre qualquer tema, e agora sobre este em particular, nós teremos maiores dificuldades de fazermos o progresso pessoal que ainda nos resta obter. E vamos vivendo as encarnações recentes, sucessivamente, muitas vezes com um proveito evolutivo muito pequeno. A doutrina espírita veio, nas suas bases doutrinárias, no sentido da codificação kardeciana, o chamado Pentateuco kardeciano, os 5 livros básicos, e depois o conjunto das obras complementares, especialmente aquelas todas que vieram da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, para exatamente nos possibilitar avanço e progresso espiritual, para que tivéssemos noções a respeito e com estas noções nós nos tornássemos conscientes a tal ponto que cuidássemos melhor de nós mesmos, procurando a cada dia fazermos algo que signifique uma melhora no nosso mundo interior e, com isto, melhora, claro, em parâmetros de vida eterna, em parâmetros ou referenciais vinculados ao Evangelho de Jesus. E é desta forma que nós vamos nos tornando mais virtuosos com o tempo, mesmo ainda com as dificuldades pessoais que temos. Portanto, a ideia de que estamos aqui buscando muitas coisas, mas como uma ideia de síntese, vocês conhecem, a ideia da reforma íntima e da substituição dos nossos vícios antigos por uma ideia de renovação profunda e que signifique praticamente a conquista de virtudes que todos os espíritos superiores já fizeram. Eles já estão, num certo sentido, numa vivência de realidades regeneradas dentro do próprio planeta, na própria realidade espiritual, como vamos lembrar daqui a pouco. Quando nós projetamos este outro slide, nós vamos ver uma série de questões que dão ideia para nós, nos lembram de uma maneira um tanto contundente ou até dolorosa, toda uma situação ainda que nos caracteriza. Quando nós olhamos para lá, nós vemos a ideia de um tornado,
um furacão de grandes proporções, fotografado por um satélite qualquer dos milhares que gravitam em torno do nosso mundo, procurando registrar tudo que seja útil para a nossa evolução e o nosso conforto e o nosso bem-estar. Mas o que nós temos ali? Nós temos as guerras. Quantas guerras existem hoje ainda? Nos últimos 5.000 anos, a espiritualidade nos recorda que não tivemos 100 anos de paz. E hoje ainda, irmãos se debatem contra seus próprios irmãos por causa de motivos todos relacionados à nossa própria, muitas vezes, indigência moral e espiritual. Mas nós temos muitas outras questões, como questões ligadas aos transtornos geofísicos do planeta, os terremotos, os cataclismos, as enchentes, os distúrbios do clima de uma maneira geral, as consequências do aquecimento global e aspectos que nós poderíamos dizer, mas são circunstâncias naturais, e nós vamos lembrar daqui a pouco que elas não são tão naturais ou tidas como que ao acaso, e sim relacionadas a aspectos que dizem respeito a todos nós, tanto no sentido das causas, como, obviamente, no sentido das consequências. A ideia de doenças antigas, doenças novas, epidemias, pandemias e aspectos que nós não tínhamos até então, a ideia da violência urbana, a ideia de questões que visitam diversas grandes cidades do Brasil especialmente, mas de outros países do mundo, a ideia de questões ligadas ao aborto induzido, aos índices alarmantes de suicídio e a uma série de questões que, colocadas daquela maneira, nos dão a lembrança do quanto ainda nós vivemos numa espécie de primitividade, semi-primitividade, e que o mundo espiritual ainda chama de mundo de provas e expiações. Apesar disto não ser uma generalização dos aspectos da vida humana, isto ainda são questões que se demoram entre nós e que nos atrasam a marcha evolutiva. Por quê? Porque nestes tempos estão reencarnando espíritos que sempre viveram ou viveram há muitos e muitos milênios, dos incontáveis milênios da evolução humana, nas regiões inferiores, nas trevas profundas e nas regiões abissais, onde um grande contingente de espíritos se demoram até hoje. Mas como nós estamos numa nova transição, agora em busca da regeneração, a espiritualidade está como que facultando, providenciando a reencarnação de massas destes espíritos em todas as regiões do globo terrestre, para que eles tenham, por vezes, as últimas oportunidades para se redimirem e para poderem ter o direito, quem sabe, de seguirem a evolução que os demais, já um pouco mais adiantados, continuarão fazendo no próprio orbe terreno. Deu para entender a ideia? A ideia de que estas coisas se, vamos dizer, relacionam com as questões da maior primitividade que ainda resiste na vida espiritual do nosso mundo. Quando olhamos estas imagens não são tão raras. E por mais que a internet tenha a capacidade de nos trazer as informações sobre o que vem acontecendo no orbe inteiro, ainda assim, apenas uma parte destas informações, elas estão sendo veiculadas. E grandes questões semelhantes que acabam refletindo praticamente na vida de muitas pessoas, estão acontecendo todos os dias em lugares de difícil acesso e onde a informação não é registrada, e daí não sendo registrada, ela também não é veiculada
de uma maneira objetiva que nós possamos ter ciência. Quando olhamos para cá, vamos encontrando imagens que estão sendo muito frequentemente como que espalhadas pelos meios de comunicação e que também atestam as nossas grandes dificuldades. E é importante que nós lembremos estas coisas que às vezes parecem distantes da nossa realidade, mas nós não podemos esquecer que tudo isto que vem acontecendo há milênios, e acontece muito especialmente nas últimas décadas e nos dias atuais, nos dizem respeito, sim. Porque muitos de nós, quando em vidas anteriores, poderíamos estar envolvidos em questões semelhantes. E nós todos deixamos marcas que são marcas profundas na vida do planeta, relacionadas estas marcas às questões das grandes aflições que viveram e vivem um contingente imenso de nossos irmãos e de nossas irmãs. De tal maneira, a outra questão qual é? Manuel Filomeno de Miranda, de quem todos vocês já devem ter ouvido falar, nos coloca uma noção que é importante que tenhamos vivamente na lembrança. E ele diz: toda vez que alguém, um espírito encarnado na Terra, e é assim para o universo inteiro, e as leis da física moderna contribuem para que entendamos muito bem isto, numa ideia de entrelaçamento de todas as questões importantes da vida universal. Toda vez que algum ser humano, alguma alma, algum espírito, especialmente quando encarnado, ele realiza evolução espiritual e sedimenta esta evolução quando encarnado, ele se eleva do ponto de vista espiritual. E ao fazer isto, ele leva para o alto, para cima, a todos nós. Mas ao mesmo tempo, quando tribulações desta natureza acontecem em qualquer lugar, não há retrogradação espiritual, mas aumenta o compromisso de todos aqueles que se envolvem com aquelas questões antes referidas. De tal maneira que, havendo um compromisso maior, o peso kármico aumenta, estes espíritos, mesmo que encarnados, são trazidos para baixo, por circunstâncias da física clássica agora, e estas pessoas, espiritualmente, moralmente falando, trazem a todos, de certa forma, para baixo também. Então é importante que recordemos a importância de fazermos o bem, de tratarmos as nossas questões pessoais como questões importantes de serem cuidadas, depois de identificadas e vencidas no sentido da nossa evolução moral. Mas vamos adiante, porque senão o nosso estudo, não é, Costeira, vai passar da meia-noite. E acredito que muitos de vocês tenham algum compromisso amanhã. Então vamos nos adiantando. Vejam só, estávamos em abril do ano 2000, em um cenário de confraternização de espíritas e simpatizantes da nossa doutrina, lá no ano de 2010, em abril, na capital do Brasil. Tínhamos lá, talvez um ou outro de vocês pudesse ter estado presente, 16 mil pessoas, fora mais 2.000 por causa dos telões espalhados nos centros espíritas da capital federal e arredores. E ali, logo na abertura, quando os salões estavam sendo abertos pelos trabalhadores encarregados de criar as condições para que o congresso se iniciasse no tal dia, cerca de 1.000 espíritos foram vistos por aqueles que eram médiuns e que integravam as equipes que estavam cuidando da abertura do recinto do evento. Pois bem, quem eram esses 1.000 espíritos num evento que comemorava o centenário de nascimento de Francisco Cândido Xavier, lá no Brasil? Eram os espíritos que ele, ao longo de toda a sua vida, tinha de alguma maneira recebido através de mensagens psicográficas. Algumas delas que compuseram obras espíritas que vocês conhecem,
mas muitos deles eram pais e mães, filhos e filhas, que muitas vezes em noites inteiras eram recebidos pela mediunidade de Chico, trazendo mensagens de consolação e de esperança para os familiares que ficaram, porque eles haviam desencarnado muitas vezes de uma hora para outra. Então, este conjunto de espíritos foi o primeiro conjunto a homenagear os presentes, os trabalhadores, todos dispostos àquele evento, e também a própria figura de nosso querido Chico. Pois bem, ao mesmo tempo, há uma identificação espiritual de algo que, em reuniões mediúnicas que precederam o congresso, espíritos nobres vieram dizer que, enquanto os encarnados estariam realizando o congresso, uma pleiade de desencarnados, chamados os mentores de todas as nações do planeta Terra, se reunindo por sobre os encarnados e realizando como que um congresso próprio, um evento próprio, quando Jesus de Nazaré encarrega o anjo Ismael, que é o espírito protetor do Brasil, porque era lá que o evento se dava, e Ismael convida todos os grandes dirigentes e seus assessores encarregados dos destinos e da evolução de cada povo e, portanto, de cada nação, de cada país. Portugal, como sempre, muito bem representado por Isabel de Aragão e o infante Henrique de Sagres. Fora os demais espíritos de origem e de impregnação histórica com o nosso povo em Portugal, de tal maneira que foram lá e estiveram como os representados de todas as outras nações. E eles, trabalhando as questões da evolução do planeta, sob a tutela, sob a inspiração e sobre a égide de quem? De Jesus, o Cristo de Deus. E é nesta altura que nós vamos ver uma mensagem de Dr. Bezerra, lá no 18 de abril de 2010. Temos aí 3 anos e meio desde então. E aí, aqui não está a mensagem inteira, mas nós ressaltamos o que Dr. Bezerra disse: momento da gloriosa transição. Reparem no tempo verbal que ele utiliza, e ele diz assim: estamos agora em um novo período. E ele diz: estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Vejam que coisa curiosa, Bezerra vem em nome de toda aquela egrégora, trazendo a ressalva de todos os dirigentes, consagrando o 18 de abril de 2010 como a data marco da transição que nos interessa de perto. E nós já sabemos que, ao mesmo tempo que há uma marca, e ele usa a ideia de que estes dias assinalam, como dando a ideia de que isto já está em curso, nós sabemos que em diversos lugares do mundo ainda nós vivemos na era da primitividade, numa grande média, ainda viveremos por muito tempo a questão das provas e expiações, mas já estamos no alvorecer da era nova, que é a era da regeneração, que nos ocupará por milênios. A grande noite, diz Bezerra, que se abatia, olha o tempo verbal, como se a grande noite já fosse coisa do passado, sobre a terra, lentamente deu lugar ao amanhecer de bênçãos. E, portanto, há todo um conjunto de providências celestes das autoridades espirituais a bem da nossa evolução e de um processo que agora será mais ágil na direção da renovação do nosso orbe. E ele vai adiante dizendo: iniciada a grande transição, chegaremos ao clímax e, na razão em que o planeta experimenta as suas mudanças físicas, e não é verdade?
Nós não temos tido mudanças que são aspectos que nós não tínhamos nessas mesmas proporções, ou tínhamos apenas em proporções menores. A ideia de que estas mudanças físicas, geológicas, as mudanças que são morais, são inevitáveis. Por quê? Porque as grandes mudanças são aquelas no âmbito do Espírito eterno, das nossas almas, do nosso mundo pessoal, do nosso altar íntimo, da nossa condição mais profunda, porque é isto que significa mudança para melhor. E do individual e do tal somatório para a questão coletiva do Espírito. Muitas questões lindas aconteceram durante o evento. Antes mesmo dele começar, Dr. Bezerra vinha e dizia: vocês terão uma surpresa no Congresso. Ele disse isso 2 vezes em grupos mediúnicos distintos, grupos que eram de trabalhadores que estavam como que preparando o próprio Congresso em si, lá mesmo em Brasília, nos campos da Federação Espírita Brasileira. Muito bem, numa certa altura, já para o final, quando Nando Cordel estava cantando a música Paz pela Paz, todos cantavam juntos. E era, portanto, um hino, um coro com 16 mil pessoas, porque era uma música com uma letra e uma melodia muito conhecida dos brasileiros. De tal maneira que a representante do Paraguai estava encarregada de fazer a oração. E ela, como médium, ela vai percebendo realidades do mundo espiritual à sua frente. Algo que ela podia captar com a sua condição psíquica. E ela começa a sua oração em Guarani, que é a terra dos nativos relacionados ao Paraguai. E ela vai mudando para a língua espanhola e depois ela vai se emocionando com tudo que via. E numa certa altura ela percebe Celina, que é um espírito muito elevado, vinculado a Dr. Bezerra, mas especialmente vinculado à Mãe Maria Santíssima, a Rainha dos Anjos. E ela vai se emocionando cada vez mais quando começa a perceber que Maria de Nazaré se aproxima daquele grupo imenso de espíritos, totalizando aproximadamente 5.000 deles, dos governantes espirituais dos núcleos de vida na Terra, de tal maneira que Maria se apresenta e ela vem com toda a sua luminescência, ou pelo menos a sua luminosidade, que ela, médium, e os sensitivos que ali estavam pudessem como que observar, sem que aquela luminosidade fosse mais intensa, podendo causar algum dano perispirítico, de tal maneira que há uma emoção que se espalha por todos os congressistas. E é neste momento mais solene que nós vamos encontrar algumas revelações que denotavam a grande significação de todo aquele conjunto de espíritos reunidos, como que traçando os próximos aspectos da destinação da nossa humanidade. E não apenas aquele que seria uma definição, a definição de uma data para que a partir dali nós já pudéssemos, como há mais de 3 anos, nos considerarmos um mundo em vias de regeneração. Entenderam a ideia? Não vamos entrar em muitos detalhes, vamos seguindo adiante, senão vai passar daquela hora. Isso pode comprometer o nosso dia amanhã. Então vamos adiante. Vejam só uma curiosidade. Quem é que vocês acham que escreveu isto? Vamos fazer a leitura. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados. Que somente ao bem se dediquem. Já chegamos a essa condição? E é exatamente porque não, que nós ainda não somos um coletivo feliz. Verdade? Seguindo a mensagem, havendo chegado o tempo, vejam bem,
grande emigração se verifica como sendo uma coisa atual dos que a habitam, portanto, encarnados e desencarnados, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. E aí eu pergunto para vocês, o tempo já chegou. Ele usa exatamente a ideia de que já existe uma emigração. Mas por que eu perguntava para vocês, quem pudesse ter noção de quem escreveu isto? Porque, sabendo quem foi que escreveu, nós nos situaríamos na cronologia e na sequência dos eventos históricos, das questões importantes relacionadas ao nosso mundo. E o autor continua dizendo, substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio justiça, paz e fraternidade. A ideia qual é? Os que vão, os que permanecem e outros que estarão se somando àqueles que permanecerão, que numa outra forma de nós vermos, serão os herdeiros do planeta. Aqueles que continuarão podendo reencarnar aqui. O que ficou claro aqui? A ideia de que nem todos poderão. Aqueles afeiçoados ao mal pelo mal, aqueles que contrariam veementemente e diuturnamente as leis divinas, há séculos, há milênios, se confrontando com as perspectivas de evolução e felicidade espirituais sob a tutela do Divino Mestre. Esses já estão partindo. E muitos outros, como podemos depreender, ainda necessitarão fazê-lo. E aí eu pergunto, quem terá escrito isto? Qual é o nosso tema hoje? Transição planetária. Vejam então o que Kardec, lá, portanto, por ocasião do livro A Gênese, num determinado capítulo chamado A Geração Nova, que é o capítulo 18, ele nos diz, continuando o slide anterior, a época atual é de transição. Então, o primeiro a falar sobre isto foi o próprio codificador. E isto está conosco há mais de 150 anos. Falar de transição planetária hoje é resgatar aspectos que começaram nas mãos maravilhosas do insigne codificador da nossa doutrina. E que, claro, vem sendo como que trabalhado o tema por todo o tempo. E agora, em que muitas coisas têm acontecido, este tema como que vem à tona novamente, está como que ressurgindo e preocupando, e sendo motivo de reflexão para todos nós. E ele continua dizendo algo que tem a ver com a questão anterior. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Ou seja, nós já podemos identificar uma e outra, e a média à qual possivelmente todos nós pertencemos. E aí nós vamos ler isso no livro chamado A Gênese. Querem ver algumas questões interessantes? Porque às vezes quando as pessoas falam de transição planetária, fica um pouco a ideia, muitas vezes catastrofista, de que vai haver uma grande destruição de tudo, uma desencarnação generalizada e algo incontrolável, e que poderá então trazer todo um conjunto de dores que, do ponto de vista mais amplo, nós nunca teríamos vivido. Mas nós precisamos considerar que o nosso mundo tem governo, porque todos os mundos o têm.
Um exemplo é o cenário de Brasília, com mais de 5.000 espíritos, governadores de nações, condutores de povos, se reunindo para as tratativas importantes sob a tutela do mestre. Por quê? Porque esse é o conjunto do governo espiritual, a pleiade de nossos irmãos mais elevados, trabalhadores incansáveis, gerando e cuidando da nossa evolução. Portanto, é como Jesus havia dito: não cai um fio de cabelo das vossas cabeças sem que isso não seja da vontade do Pai. De tal maneira que este conjunto nos dá uma ideia de que, independente do que está por vir, as providências de renovação estão em curso. E a ideia qual é? Se alguns terão que viver o exílio, o degredo, o que agora nós vamos vendo como espiritualmente algo razoável e natural, ao mesmo tempo as alvíceras. E a espiritualidade nos indica, por volta de 2025, 2025 falta muito? Já estamos no 13, fazendo uma continha, já temos 12. Vamos dizer que haja alguma imprecisão. Por isso é assim, por volta de 200.000 espíritos nobres, fraternos, inteligentes, reencarnarão e estarão operosos quando o Espiritismo se terá tornado crença comum. Palavras de Kardec, ele usou isto, crença comum, em torno do ano 2060, 2070. Os mais jovens e pequeninos de hoje viverão isto ainda na vivência atual. E nós todos vamos ver algo disto quando estivermos, quem sabe, reencarnados naquela altura. Ou veremos isto da pátria espiritual, porque tudo é importante para nós, tanto a vida na erraticidade, quanto, é claro, a vida quando estamos realizando uma programação qualquer na vida terrena, como nos acontece agora. Então, a ideia de que, se muitos estão indo, outros que talvez nunca tenham estado, ou tenham estado uma ou duas vezes, estarão em conjunto, como que abraçando a terra inteira. E eles viverão não apenas no campo frutificante dos seus lares, mas estarão se vinculando à religião como um todo, às filosofias, às ciências e às artes. De tal maneira que todos os grandes ramos ou campos do conhecimento humano serão visitados por esses espíritos experimentados em outros orbes e chamados agora a contribuir amplamente para o progresso geral, numa ideia de misericórdia, numa ideia de providência, numa ideia de tudo aquilo que a espiritualidade também recebe dos mundos vizinhos, contribuindo para o progresso da nossa humanidade. Eu sei que vocês conhecem a ideia de princípio da solidariedade entre os mundos. E é este princípio que faz com que nós tenhamos mudanças, de tal maneira que uns vão e outros vêm. E essa vivência solidária também faz com que nós tenhamos aqui na Terra relações espirituais e morais com Sírios, com Capela, a própria Terra e agora com outro orbe que terá a ver com o mundo para onde migrarão aqueles que já não puderem ficar na atualidade no nosso mundo. Querem ver uma ideia linda que veio numa reunião mediúnica? Numa reunião de um grupo também muito experimentado em Brasília, e Francisco de Assis comparece e, dentre outras questões, ele diz: meus amigos, eu vou voltar. Quando um espírito, ainda mais desta envergadura, coloca as coisas desse modo, nós não sabemos se isto será em 40 anos, 200, 500, nós não sabemos. O que nós sabemos é que a nossa evolução, para realizarmos concretamente as coisas, precisamos de muito tempo, então ela é longínqua. Mas a ideia qual é? Se ele coloca isto para aquele grupo, e eu tenho a oportunidade de colocar isto para vocês, é porque providências já estão acontecendo. Neste sentido,
da parte dele, de toda uma equipe de 200 amigos espirituais que virão com ele, como os 200 que vieram e reencarnaram há séculos, quando ele esteve na Itália, na região da Úmbria, como vocês conhecem muito bem. E vocês sabem como os brasileiros são. Vem um espírito, ainda mais tão querido, que todos têm tanta afinidade e apreço. E numa reunião mediúnica ele diz que está voltando, o que os brasileiros pensam? Vai nascer no Brasil. Não é assim? Se fosse em Portugal, o que nós pensaríamos? Virá nascer aqui. Mas como ele percebe estes pensamentos dos brasileirinhos que estavam lá, ele nem esperou que alguém verbalizasse. Ele foi logo dizendo: e eu renascerei na Europa. E por que ele diz assim? Ele explica. Ele diz que a Europa ainda necessita de grandes cuidados da espiritualidade. Em função, não necessariamente do que existe hoje, mas do que já existiu no passado. E do que gerou aqui no nosso continente uma psicosfera de grandes dificuldades espirituais, em função de tudo aquilo que aconteceu pelas guerras, pelas revoluções, pelas invasões, pelo derramamento de sangue, pelas lutas fratricidas e assim sucessivamente. Toda essa psicosfera está no mundo inteiro, mas ela é concentrada no continente europeu. Seguindo adiante, a ideia de Emmanuel. Vocês não sabem, o tio Emmanuel já está reencarnado. Todos vocês sabiam? Quem é Emmanuel? Aquele de toda a equipe em que ele era como que o condutor desta equipe. E ali nós tínhamos não só o médium encarnado Chico Xavier, mas nós tivemos André Luiz, nós tivemos Humberto de Campos, nós tivemos um conjunto de poetas e poetisas, nós tivemos um conjunto de espíritos, muitos deles muito nobres, e que estiveram sob a tutela deste que é Emmanuel, para que tudo que viesse pelo trabalho do Chico fosse favorável à nossa evolução. Pois bem, ele já está reencarnado há pouco mais de uma década no estado de São Paulo, no Brasil. E tudo indica que os papéis se inverterão. E agora Emmanuel encarnado fará toda a sua programação e Francisco Cândido Xavier será um daqueles que estará trabalhando, empenhado, para que Emmanuel realize agora, em papéis invertidos, tudo aquilo que, como foi e aconteceu antes, possa concorrer para a nossa felicidade, para a nossa conscientização, para a nossa instrução, no sentido de realizarmos evolução espiritual. Jesus não disse: amai-vos e instruí-vos. E a instrução espiritual e especialmente espírita, é o que nos pode facilitar e agilizar a nossa marcha evolutiva. Só para nos lembrarmos um aspecto, a ideia de uma frase. Qual é a frase que André Luiz refere em um de seus livros, que mais se escuta no mundo espiritual quando os desencarnados despertam e percebem toda a realidade do mundo dos espíritos, nas suas diversas expressões, quando se dão conta das suas dificuldades pessoais, quando se dão conta da presença de espíritos muito elevados e, em comparação, se percebem faltos de evolução. Qual é a frase? E que tem a ver com estas coisas. Ah, se eu soubesse. Por que o Espiritismo veio? De tanto se escutar esta frase. E o Espiritismo veio então para quê? Para que há 150 anos e de agora para o futuro, o Espiritismo, através da presença da espiritualidade, portanto, ir nos mostrando o verdadeiro sentido da própria vida e de tudo aquilo que nós precisamos realizar para sermos felizes amanhã. Então, esta questão é uma questão para nós, e Emmanuel já está devidamente
como que vivendo, hoje ele é um rapazote, vai crescer, se tornará adulto e com certeza todas aquelas luzes maravilhosas que conquistou estarão objetivamente nos ajudando também. Joana de Ângeles estará reencarnada até 2015. E vocês que conhecem Joana pela literatura espírita, os ensinamentos de Joana de Ângeles, o Evangelho de Jesus à luz da psicologia profunda, o resgate da psicologia junguiana e agora alicerçada no Evangelho de Jesus, tudo isto é luz para o mundo. E nós vamos viver muitas encarnações até podermos nos dar conta, com proveito real, íntimo, pessoal, de tudo aquilo que todos esses espíritos nos vêm trazendo e trarão muito mais. Vocês já imaginaram Joana reencarnada? Seja aqui, seja acolá. Hoje, na verdade, é tudo muito mais fácil. E o que um espírito superior faz em algum lugar repercute imediatamente pelo orbe inteiro. Então já nem é mais importante, especialmente aonde se dará o renascimento. Mas a ideia, a convicção de que, como providência do mundo superior, esses grandes mensageiros de Jesus estarão conosco, estarão no mundo inteiro, se fazendo presente e trazendo o divino amor que já realizam a benefício de todos nós. Quem é Alcíone? Vocês leram o livro Renúncia? Se não leram, eu percebo um certo silêncio. E eu poderia dizer para vocês, Renúncia é mais um livro espírita destes grandes autores, no caso de Emmanuel, que deve ser nosso livro de cabeceira. Então procurem a sua leitura. Busquem emprestado, o adquiram e leiam, usufruam. E aí então eu não vou contar nada sobre Alcíone, que é para vocês terem mais uma motivação. No ano que vem, se eu voltar, eu vou perguntar, quem leu? E aí eu quero ver a resposta. Ai de vocês se for igual a de hoje. Muito bem, Alcíone é um espírito superior, que vem de um mundo muito distante, e que vem renascer assumindo os riscos de sofrer os dramas que espíritos superiores sofrem quando vêm nos ajudar na Terra, e ela vem como que salvar um amor espiritual que há muitos séculos vinha se comprometendo na utilização do livre-arbítrio, mas para o mal, e se comprometendo a tal ponto que ela, piedosamente, misericordiosamente, renasce com este grande objetivo. Vejam só, um espírito superior vem resgatar um. Claro que fazendo para um, ela está fazendo para muitos, isso é de lei, isto é inevitável, isto é do universo. Pois bem, Alcíone, ela vem trazendo por volta de 1000 espíritos das Pleiades. As Pleiades são uma região há muitos anos-luz da Terra, um conjunto maravilhoso de estrelas, e ela vem trazendo para o mundo grandes musicistas. Querem ver por quê? Nós não temos, falávamos há pouco da psicosfera, cada um de nós tem uma psicosfera própria, que é o conjunto das nossas emanações fluídicas, especialmente mais densas, e que vão com efeito cumulativo, como que impregnando a nossa vizinhança espiritual. E este fluido que tem a ver com estas emanações das muitas vidas que vivemos, como nós somos seres muito atrasados ainda, esta psicosfera ela é escura, ela é cinza médio para cinza escuro. Se nós olhamos a Terra de longe, como os astronautas a olham, só que com a visão psíquica, a Terra não é bonitinha, azulada, como nós podemos ver. Ela é escurecida, e em algumas regiões ela não é cinza médio, ela é um cinza bem escuro.
Em outras partes, ele é cinza claro, às vezes até a cor é esbranquiçada, porque muitas vezes são terras onde ninguém viveu. E como ninguém viveu, são terras virgens do ponto de vista humano, do ponto de vista da evolução das espécies e do ponto de vista da natureza espiritual. Então ela é, vamos dizer, em tons variados. Pois bem, Alcíone vem trazendo os grandes músicos. Para quê? Para que através da implantação de música celeste, isto possa ser de tal maneira capaz de elevar o padrão vibratório na direção do cenário da psicosfera geral do mundo, que enquanto os mais empedernidos estão indo embora, os grandes visitantes do futuro estão chegando e eles, em especial, virão renovar a psicosfera, porque não adianta o degredo, o exílio, se a psicosfera permanecer. Para que a gente se dê conta de providências simples, mas que, ao mesmo tempo que são simples, demandam esforço, sacrifício e programação de incontáveis de nossos irmãos, que nem são irmãos quaisquer como nós somos, são irmãos de grande elevação e, por amor, eles vêm nos ajudar. Lembram do princípio da solidariedade entre os mundos? Mas não vamos ficar por essas figuras que ressaltam muitos daqueles que vieram desde Jesus e até Kardec nos ajudando a semear a evolução da humanidade. Uma vez nós falamos aqui sobre as regiões ou esferas de vida na Terra e buscamos este livro de novo, As 7 Esferas da Terra. Lembram da cabeceira? Lembram? Pode colocar esse também. E eu vou lembrar no ano que vem. Leonor, me ajude a não esquecer, tá bem? Portanto, preparem-se. A ideia qual é? Estamos na crosta, mas abaixo da crosta temos as trevas, temos as zonas abissais e ainda temos um umbral inferior. Aqui no nosso entorno temos um umbral médio. Lembram que André Luiz esteve durante alguns anos, no livro Nosso Lar nós aprendemos, em umbral inferior, que é uma zona de muito constrangimento. Imaginem o que é treva ou abismo, mas não vamos enveredar por este caminho hoje. Mas lá para o alto, acima do umbral superior, nós temos arte, cultura e ciência. Mais alto ainda, amor fraterno universal. E mais alto, o mais alto de todos, aquele que é o campo, a esfera das diretrizes do planeta, onde estão, claro, os espíritos mais elevados. Mas eles não vivem em beatitude. A região de vida deles é ali, mas eles estão sempre providenciando e descendo para nos ajudar, como vocês também fariam. A ideia do umbral inferior, o que nós queremos para a vida futura, para nós todos? É esse tipo de vida, e nós poderíamos refletir, o que nós temos feito de nós mesmos? O que nós temos realizado quanto à vida pessoal, à vida dos nossos familiares, à vida dos nossos coletivos humanos, à vida do planeta como um todo? Isto tudo existe por causa do nosso atraso espiritual. Quando nós desencarnamos, é possível que tenhamos que lidar com estas coisas, se não necessariamente conosco próprios, mas com alguns amigos, familiares, conhecidos, e vamos nos afligir e vamos buscar socorrê-los de algum modo, se tivermos condições pessoais para tal. Ao mesmo tempo, regiões de umbral médio, como aspectos da colônia Nosso Lar, mas nós já tínhamos estudado um pouco disto na vez anterior que aqui estivemos. Aspectos ligados aos cristos planetários ou devas arcangélicos, e, portanto, a ideia de que no planeta Terra há governo, lá das esferas altas, que tem ressonância e afinidade espiritual com o governo legítimo, que é o Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, que não vive aqui, que vive em seu trono solar. Deste sol, desta estrela e todos os cristos dos orbes que gravitam em torno do Sol, dos planetas do sistema solar, onde tudo ali existe e existe humanidades, eles todos estão ali reunidos junto de outros espíritos de grande
quilate ou envergadura espiritual, governo do maravilhoso organismo vivo das esferas de vida na terra, criada por Ele, Jesus, e em determinação, cumprindo a determinação divina. Vamos ver mais alguns slides e depois vamos procurar o encerramento, buscando respeitar o horário que temos para o estudo. Vocês conhecem esse tio? Ele não é muito conhecido, talvez aqui na Europa mais, porque ele é francês. Ele foi primeiro-ministro na França. Ele é chamado de Arago ou Arago para nós, de língua portuguesa. E ele escreve naquele capítulo, 18 de A Gênese. Aliás, a cabeceira. Ponham lá o livro de Kardec, A Gênese. E vocês vão entender uma providência linda do mundo maior, para que, além de o livro dos Espíritos, além do Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, no conjunto do Pentateuco tivéssemos a Gênese, que nos fala da realidade do universo. Lembram de Uranografia Geral? Escrito por quem? Por Galileu Galilei. Por que médium? Camille Flammarion. Reparem, se vocês forem, nós podemos buscar o exemplo de Eurípides Barçanufo, que nasceu em Minas Gerais, em Sacramento, no Brasil, criou a primeira escola espírita na história da humanidade, há mais de 100 anos. Aquele que ela era o Liceu Sacramentano, por uma carta psicografada por Eurípides, de quem? A missiva de Maria de Nazaré. Ele, espírito encarnado, agora Eurípides, totalmente afinizado com as realidades do planeta e da humanidade de Sírios, reencarna para ajudar a nossa humanidade, como benfeitor, como médium. E ele, na missiva, nós podemos encontrar Maria de Nazaré dizendo: Eurípides, mude o nome para Colégio Allan Kardec. E não deixe de criar uma matéria ou disciplina de astronomia para os seus alunos, mostrando a preocupação de Nossa Senhora Maria de Nazaré, trazendo uma informação e uma, como que, prescrição. Eurípides, é importante que os filhos do planeta Terra conheçam as realidades do universo. Para quê? Para que nos situemos em relação à vida universal e, sabendo dos mundos progressistas, dos mundos com humanidades maravilhosas, isso seja para nós uma motivação a mais, um incentivo de fazermos a evolução neste mundo atrasado, até que no dia onde todos celebraremos, a Terra também será um mundo puro, lá nos confins da vida futura. Pois bem, olha o que ele diz lá. Ele diz muitas coisas: progresso material, físico e progresso moral ou espiritual. Ele lembrou isso para nós. Isso está no livro A Gênese. Ele fala de que às vezes temos progresso gradativo e às vezes lento e progresso, portanto, agilizado, vamos dizer, com algumas coisas que aumentam a velocidade geral do progresso. Mudanças parciais às vezes, mudanças universais. E olha o que ele diz. Queria lembrar que Arago, ele desencarna 3 anos antes da codificação kardeciana. E com 3 anos, tal a sua ligação com os movimentos espirituais na direção do progresso, ele é chamado a participar da codificação. Por isso que ele tem a condição de assinar no livro A Gênese. E a ideia qual é? Ele diz: o velho mundo estará morto e apenas será conhecido na história. 2 interpretações. O velho mundo, não se preocupem, é apenas a primeira. O velho mundo é a Europa. O velho mundo estará morto. Alguém poderia pensar afoitamente: será que a Europa viverá grandes dificuldades? Isto poderá se relacionar com aquela afirmativa? Mas não é isto. A ideia qual é? Nós somos o velho mundo.
A nossa humanidade antiga, ainda atrasada e relacionada às iniquidades humanas. De tal maneira que na vida futura, quando nós estivermos já nos meados da regeneração, nós olharemos para trás e não mais enxergaremos o que temos hoje de sobra no mundo, visitando os lares e os corações em toda parte. Tudo isto morrerá e apenas viverá na história. Nós vamos recordar pela internet, pelos arquivos, vamos dizer, com aspectos de museus da história da humanidade. Isso tudo será como um retrospecto. Por quê? Porque aqueles que viverão aqui terão o direito de progredir de maneira ágil e daqui a algum tempo olharão para trás e com uma certa melancolia, uma certa nostalgia, verão que muitos daqueles dos seus próprios amores não puderam continuar entre eles, porque terão vivido o exílio e estarão, enquanto eles lá no futuro, outros tantos ainda vivendo as dificuldades. Outras questões que nós vamos deixar para uma outra oportunidade, gostaríamos de lembrar 2 aspectos apenas. Vamos deixar as questões de Sírios. Vejam só que coisa bonita. Alfa e beta de Sírios. E aqui ela é uma estrela azul lindíssima. E existe uma grande que é alfa e uma pequenita que é beta, a sua irmãzinha, que estão uma para com a outra, como a lua está com a terra. Vocês já viram a lua indo embora? Acenando e dizendo, olha, vou dar uma volta, retorno daqui a 5.000 anos. Não dá. Astronomicamente, existem leis de gravitação que não permitem isto. A mesma coisa entre as estrelas binárias, que são estrelas duplas, como é o caso de Sírios. E nessa outra constelação nós temos Capela. Capela é uma estrela, mas quando se fala em Capela, não é na estrela, é em planeta que gravita a estrela, como a Terra gravita em torno do Sol. Querem ver que coisa curiosa? Exoplanetas. O que é isto? Nós conhecíamos o quê? Mercúrio, Vênus, Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, não é assim? Não aprendemos isso no colégio? Ainda é assim, são os mesmos. Mas a astronomia avançou tanto que hoje nós podemos, além de ver as estrelas e os conglomerados galácticos, o meio intergaláctico e interestelar, nós podemos visualizar hoje em dia, já documentadamente, mais de 1.000 exoplanetas, porque eles são de outro sistema, são de fora do sistema solar, mas claro, ainda da galáxia que é a Via Láctea. De tal maneira que, vejam só, qual desses que poderá ser o planeta para onde irão aqueles que tiverem que ir, seja por muito tempo, seja apenas transitoriamente, como aconteceu na relação da Terra com Capela? A ideia de planetas de fora azuis. Eles não têm nomes propriamente, mas é uma numeração que os astrônomos comumente fazem. E a gente lembra, nome de planeta é nome que os terrenos dão. Mercúrio, Vênus, Terra. Mas qual é o verdadeiro nome? Só os elementos mais elevados do universo conhecem. E o nome não importa. Aqui nós temos um que é azul também. Nós temos este que está a 100 anos-luz do sistema solar. Não é bonito? Mas uma coisa são as características geofísicas de um orbe. Outra coisa, que é o que mais importa, são as características morais e espirituais da tal humanidade. E como será no mundo atrasado que abrigará, sob a tutela do seu Cristo também, os deserdados da terra? Nós não sabemos. Então, qualquer um deles, não importa, são providências divinas que estão a nosso benefício. Isso nós não podemos esquecer. De tal maneira que existe um outro muito interessante. Vocês já tinham visto um planeta cor-de-rosa? E não vão poder ver tão cedo, porque ele é muito distante, há muitos anos-luz daqui. E é o único planeta conhecido, registrado, que tem essa tonalidade. Então, ele tem que ter elementos, propriamente de sua estruturação, que dão essa tonalidade, porque as cores dependem da constituição atômica e molecular de tudo. Aqui a localização,
na chamada constelação de Virgem, mas isso não é o que nós queríamos ver hoje. Também não vamos falar disto. Vamos ver algo que busquemos para o encerramento. Isso valeria um seminário, pelo que eu estou percebendo. Quem sabe no futuro? Um instantinho. Uma lembrança de Emmanuel, diante de todas essas coisas que a espiritualidade já sabia há muito tempo. Recomendação a nós todos, lembra-te deles. Está no livro chamado Estude e Viva. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isto, estudemos Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. E seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. E a ideia da cabeceira volta, porque divulgar o Espiritismo é também estarmos fazendo as nossas leituras pessoais e intransferíveis, não apenas assistindo às reuniões de estudo públicas, mas buscando os livros para que possamos nos abastecer desses conteúdos. Vamos buscando o encerramento, apenas lembrando os tais dois aspectos. Vejam só o que nós temos ali. Quem é esse tio? É tio de vocês? É. E ele é muito bacana. O nome dele é Leon Denis. Todo mundo já ouviu falar. E ele tem muitos livros que vão para a mesma cabeceira. Daqui a pouco vai chegar lá no teto. Aí o que a gente faz? Arrumamos a do lado e começamos a colocar os livros. Mas que se ficarem só ali, amontoados, não vai adiantar, não é? Nós temos que trazê-los para dentro. Olha o que ele disse no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A Terra há de presenciar dias tenebrosos, dias de luto. Já não vem acontecendo? Para que germine o grão, são necessárias as nevadas, invernais, diríamos, e a triste incubação do inverno, diz ele. Violentos sopros virão dissipar as névoas da ignorância e os miasmas da corrupção. São coisas atuais? Todos vocês conhecem isto. Mas passarão as tempestades, o céu reaparecerá em sua limpidez. A obra divina se expandirá em um novo surto. Lembra a ideia de evolução lenta, gradual e, às vezes, grandes mudanças que fazem uma evolução mais rápida. A obra, então, divina terá os seus surtos e a fé renascerá nas almas. Um outro tipo de fé, uma ampliação, um novo dimensionamento daquilo que nós podemos estudar como sendo a fé do espírito humano que vive hoje na Terra. Irradiará mais fulgurante sobre o mundo regenerado o pensamento de Jesus. Isso está naquele tal livro. E vejam o que Allan Kardec escreve em obras póstumas. O que se prepara, pois, não é o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral, deste mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo, que se esboroa, rui aos nossos olhos. Cada dia leva consigo alguns destroços. Ou seja, quando o processo se acelera, todo dia é dia disto acontecer. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e complementarão. E é curioso, quando nós estamos lendo estas coisas, estudando, recordando, às vezes parece que nada disso é conosco, como lembrávamos no início. Mas nunca se esqueçam
que todos vocês renascerão. Todos vocês farão parte do mundo, terra do futuro. E o convite, alguém poderia pensar, mas eu já estou adiantado em idade, já estou fraco, tenho esta enfermidade ou a outra, já não sou capaz disto ou daquilo. Mas estas mensagens não são para os outros, são para nós. Porque quem as enviou e possibilitou o nosso estudo delas, eles sabiam de todas as questões que caracterizariam a nossa vida. De tal maneira que a qualquer época, como hoje, examinando estas coisas, nós entenderemos que no nosso retorno no futuro, estas coisas estarão pulsando dentro de nós. E mesmo que não as releiamos amanhã, nós pautaremos, quem sabe, ou com grande chance disso, as nossas vidas de tal maneira que nós iremos, de fato, contribuir para a felicidade de todos, fazendo a nossa pequenina parte. Em função da hora, meus caros, ainda existiria uma questão bonita, mas eu vou deixar para uma outra ocasião em que estivermos juntos. Tem a ver, só para não perder o fio da meada, a ideia do livro Há 2000 anos. Leiam o livro e mais aquela meia dúzia de 10 ou 20 que eu citei, que é para nós nos encontrarmos no futuro já assim com mais possibilidades de proveito das questões e das nossas reflexões. Eu queria, meus amigos, agradecer mais uma vez esta oportunidade maravilhosa para mim e a paciência de todos, o carinho, o sorriso que eu posso perceber muitas vezes e que nós continuemos progredindo, fazendo cada um a sua parte e nos encontrando sempre que possível, como que dividindo entre nós as alegrias dos tais reencontros. Que Jesus os abençoe vivamente, hoje e sempre. E mais uma vez, muito obrigado. Vamos fazer a nossa irradiação pelos doentes. Dar os meus recados. Posso dar os meus recados antes da irradiação? Se posso dar os meus recados. Nada, esqueça. Ora, boa noite, eu peço desculpa. Antes de fazermos a irradiação, eu gostaria só de fazer aqui 2 apelos. Nós vamos estar no dia 8, 9 e 10 de novembro, no Mini Pireço, em Travassos e em Repeses, fazer um peditório para a angariação de bens alimentares para as famílias que apoiamos na associação. Para que tenham uma ideia, no início do ano nós ajudávamos cerca de 40 famílias, já vamos para mais de 90. Portanto, aumentou, mais do que duplicaram o número de famílias que nós apoiamos. Aquilo que recebemos do Banco Alimentar já não dá para podermos ajudar da mesma forma que temos ajudado até agora, e de forma que o Mini Preço disponibilizou-se e deu-nos estes 3 dias para nós estarmos a fazer um peditório de bens alimentares. Então eu pedia a todos aqueles que estivessem disponíveis, nós temos aqui um mapa com os horários. Aquilo abre por volta das 9 e termina às 8 da noite. São turnos mais ou menos de 1h30 e de 2 horas, que se pudessem disponibilizar para estar connosco a fazer esse peditório. Também peço aos voluntários do grupo Colher de Esperança, que apoiam o sem-abrigo da cidade, que também se possam disponibilizar. E já agora também passar a informação que nós no dia 24 de novembro vamos ter aqui o encontro de voluntários, mais um do grupo que apoia o sem-abrigo. Vai estar connosco a enfermeira-chefe do Centro de Apoio ao Toxicodependente, portanto do CAT, e mais uma enfermeira que vão estar connosco, uma enfermeira que também é voluntária do grupo. Nós vamos estar aqui um dia, a partir das 9h30 até às 5h30, 6 horas, para elas nos virem falar sobre técnicas
de intervenção junto dos toxicodependentes, que são a maioria da população do sem-abrigo. De forma que fica o aviso para aqueles que fazem voluntariado no Grupo Colher de Esperança, dia 24 de novembro, não marquem nada com as vossas famílias, porque vamos estar aqui num dia de aprendizado que será muito importante para nós, para podermos também saber lidar e intervir com os nossos sem-abrigo. Então, fica a informação e peço a todos aqueles que tiverem disponibilidade para estarem nesse peditório dia 8, 9 e 10 de novembro, temos aqui os mapas para se poderem inscrever. Há aqui uma folha para as inscrições, quem quiser colaborar. Vamos cantar na página 27 amanhã. Pedimos agora, Senhor, pelos doentes, os doentes acamados nos seus leitos de dor, em quaisquer circunstâncias, nos hospitais, nos seus lares, os doentes do espírito, abandonados dos seus lares, por familiares que se passeiam no mundo do vício e do prazer. São todos doentes, Senhor. E por isso colocamos nas tuas mãos a nossa oferta de solidariedade, de paz, de harmonia, para que as tuas falanges conduzam essas vibrações e possam esta noite auxiliar, aliviar as dores desses irmãos. Toma a nossa oferta, Senhor. Amen.
Estamos ao final desta transmissão em direta para a TV Espírita. Vamos marcar presença aqui na próxima sexta-feira, para além de outros dias, certamente da semana, que teremos programação, mas na próxima sexta-feira teremos de novo em direto. Queria só informar os nossos telespectadores que está aberta a possibilidade de poderem fazer perguntas que nós responderemos via e-mail, com certeza em direto. Portanto, consultem, analisem lá o nosso site, o novo site, e há uma forma de poderem dirigir perguntas que queiram sobre qualquer assunto. Muita paz, que Deus continue a abençoar as vossas vidas, uma noite serena e tranquila. E nós